Olá a todos! Hoje é sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Chegamos ao 63º dia do ano, nos restando 302 dias até o final do ano. Hoje é Dia Mundial da Oração, uma data móvel que cai sempre na primeira sexta-feira de março. Considerando que é Dia Mundial da Oração, quem quiser pode orar por mim, ok? Hoje também é Dia Mundial de Prevenção e Combate à Obesidade. Você está vendo este cenário hoje por conta do tema que eu escolhi para nos servir de curiosidades. Hoje nós iremos falar sobre os erros mais comuns cometidos por quem monta um aquário pela primeira vez, ou mesmo para quem já montou alguma outra vez, e não adquiriu a experiência necessária. Dos erros mais comuns, eu selecionei 10. Aqui, cada um deles pode virar um tópico, A gente pode fazer um vídeo mais prático posteriormente, detalhando melhor. Hoje é jogo rápido. O primeiro erro, esse eu acho que é o mais universal e é o mais cometido, é utilizar água com cloro, ok? Você vai ouvir algumas pessoas falando água da torneira, mas o problema não é ser da torneira, o problema é a água conter cloro. E aí você deve estar se perguntando, se eu não vou usar a água da torneira, que água eu posso utilizar? Bem, você pode utilizar a água da torneira para encher o seu aquário. Só que você precisa ou colocar algum produto para desclorificar esta água, caso você queira montar o seu aquário imediatamente, ou então você pode deixar essa água em descanso por alguns dias ou semanas para ela perder o cloro. O cloro, para quem não sabe, ele é volátil. Ele vai perdendo suas propriedades em contato com o ar, ele evapora. O segundo erro mais comum é quanto à escolha dos peixes. A escolha dos peixes ela é fundamental, porque cada peixe tem uma demanda específica, Por exemplo, o quingue, para quem gosta de quingue, aquele famoso peixinho dourado, embora exista de várias cores, Ele é conhecido também como peixinho dourado. Ele precisa de um aquário grande. Só para vocês terem ideia, normalmente se pede a média de 80 litros de água para um habitante. E aí, após isso, você vai adicionando cerca de 30 litros para cada novo quingue que você colocar. 80 litros é um aquário grandinho. Para vocês terem ideia, esse aquário que vocês estão vendo, ele tem cerca de 110 litros de capacidade total. A capacidade útil dele deve estar em torno de 80 litros. Então, ou seja, nesse aquário caberia um único quingue. O outro erro seria a falta de equipamentos. Todo aquário ele precisa de algum equipamento, ou de iluminação, que é fundamental à vida, ou para limpeza da água, um filtro, ou para aeração, para mandar oxigênio para o seu aquário. Mas, de acordo com o seu projeto, ele precisa de algum equipamento. E muitas vezes a pessoa monta um aquário e o aquário não tem absolutamente nada. Quinto erro comum é a decoração inadequada. Como que a decoração pode ser inadequada? Bom, a decoração ela ocupa um volume, ela ocupa um espaço. E ela ocupando espaço, você tem que calcular a sua população de peixes de acordo com o tamanho útil que você vai ter disponível, a capacidade útil em litros do aquário disponível, útil, Se a sua decoração ocupa 10 litros, são 10 litros a menos de água, ok?
Também é decoração muito barata que contém farpas que podem machucar os seus peixes. Decoração que é incompatível com o peixe, eu posso falar mais disso depois, né? Mas você pode perder peixes por eles se machucarem no seu equipamento, na sua decoração, mesmo sendo uma decoração de boa qualidade, ok? Então, isso daí você tem que ter uma atenção especial. Um outro erro bastante comum é o desconhecimento da forma correta de limpeza. Muitas pessoas estão acostumadas com aquários pequenos, aqueles aquáriozinhos que você pega na mão, e o que elas fazem é tirar tudo de dentro ali do aquário para limpar e recomeçar o processo. Ou seja, cada vez que você faz isso, você vai pegar água novamente para encher, a água tem que ser novamente desclorificada, e isso não é o ideal, além de que estressa muito o peixe e é sempre um risco de você matar a sua população de peixes. Isso, às vezes, as pessoas conseguem algum resultado por conta da resistência desses peixes que são colocados em aquários pequenos. Mas à medida que você quer peixes mais bonitos, você quer um aquário mais decorado, isso vai ficando inviável, porque você vai precisar de aquários maiores e os peixes vão ser mais sensíveis. E além do que, não dá para você pegar um aquário de 100 litros e tentar virar na pia, né? É inviável. Então você tem que conhecer o processo de limpeza. Só a título de exemplo, esse processo é conhecido como sifonagem, ok? Um outro erro bastante comum, e esse é um dos campeões, é confiar em vendedores e entendidos. Às vezes você tem um amigo que se diz entendido de aquário, ou mesmo vendedor, e eles só te colocam em fria. Você acredita no que eles estão dizendo, você vai tentar reproduzir aquilo e não dá certo. Eles tentam te falar de coisas que eles já viveram, né? Por exemplo, compatibilidade de peixes, né? Você colocar um determinado peixe e colocar um outro peixe. Pode ser que do sistema que ele montou tenha dado certo por alguma razão, mas cada peixe tem uma característica. Se o cara fala, por exemplo, para você colocar um quingue, por exemplo, com um beijador, pode dar certo um tempinho, né? A gente tem que detalhar melhor isso daí, mas são peixes incompatíveis, tá? O peixe ele pode ser incompatível por conta também da água, né, que você vai utilizar. Tem peixe que é de água básica, outros de água alcalina, outros de água ácida. Cada um tem uma necessidade específica. Uns precisam de água mais aerada, outros não. Alguns precisam de um aquário, por exemplo, com bomba, que é o caso do quingue, que tem uma demanda de oxigênio muito grande. Outros peixes já são pulmonados e poderiam até ficar sem a bomba. Então, o que eu percebo dos vendedores e dos entendidos é um problema comum da cultura brasileira. A falta de leitura, né? Você buscar a leitura técnica para você conhecer o que você está fazendo e falar. A maioria das pessoas acaba indo na orelhada, acaba tendo problema e por conta disso desistindo desse hobby que é o aquarismo. Bem, escolha do local de instalação. A escolha do local de instalação, ela deve ser levada em conta, porque você pode ter mais ou menos problemas de acordo com o local que você instala seu aquário. Não é um erro tão grosseiro, mas ele pode te evitar problemas. Por exemplo, se você vai montar um aquário, se você colocá-lo longe de portas e janelas, você vai ter menos incidência de luz solar e por conta disso, aquele verdinho, o verde das algas, vai ter uma incidência bem menor no seu sistema, né, no seu aquário. Então, escolha um local, de preferência,
longe de portas e janelas. É claro, há projetos em que você pode fazer isso, inclusive ao ar livre, mas a gente está falando de um aquário para dentro de casa e pensando em que você quer evitar trabalho, você quer curtir o seu aquário tendo menos problemas, menos dor de cabeça, ok? Uma outra coisa, que aí é o nosso 10º item, espero que eu não tenha pulado nenhum, é você imitar projetos. Imitar projetos, não há problema algum nisso. O problema ele tem relação também com aquilo que eu disse agora há pouco de confiar nos entendidos, né? Todo aquário ele é um sistema único. E aí você vê o aquário na casa do seu amigo, em uma loja e tenta reproduzir. E você pode fazer um aquário bonito, só que nem sempre você vai ter o mesmo resultado, ok? Por quê, gente? Há muitas variáveis a serem consideradas, mas, por exemplo, às vezes você tem um quingue, vou usar o quingue mais uma vez como exemplo. O quingue ele é sempre descrito como um peixe dócil, um peixe amigável. Só que você pode ter um exemplar que seja agressivo, né? Em todo local que você vai é calmo e você monta o seu aquário, aquele exemplar específico ele é agressivo. Então, se ele convivia bem com alguns tipos de peixe, ele não vai conviver no seu aquário. Isso acontece com o ser humano, né? Um é calmo, o outro é nervoso, mas os dois são seres humanos. Então, é uma variável, por exemplo, que deve ser considerada. Você pode copiar projetos, tentar montar alguma coisa bastante semelhante ao que você já viu, só que você tem que ter em mente que você pode acabar não tendo os mesmos resultados, ok? Bom, para hoje é isso. Se você gostou deste tipo de conteúdo, quiser mais detalhes, deixe nos comentários. A gente pode fazer um post explicando melhor cada um dos itens e trazendo novos elementos, né? Se você gosta de aquarismo. Um abraço, fiquem com Deus, compartilhem, comentem, colaborem com o canal.